Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal da AC, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje começamos um pouquinho diferente, eu comecei a desenhar, na verdade eu não ia gravar esse vídeo, mas eu falei, já que eu tô aqui, por que não, né? Então a gente já começa meio que com o esboço meio andado, mas assim, não foi nada demais, eu só fiz o formato da cabeça e mais ou menos o que eu queria com o corpo, mas o resto eu finalizei, o esboço pelo menos eu finalizei todo em vídeo, né? A parte mais importante. Então, no vídeo de hoje eu estou desenhando o Legoshi, para quem não conhece, eu recomendo, mais um anime que eu assisti e ele é um anime com furries, então se você não curte muito, já estou te avisando. Eu, na real, não ligo muito para estilos de anime, né? Porque na realidade, durante até o ano de 2020, eu não assistia nenhum anime, na real, porque um dia eu conto pra vocês, mas eu parei de assistir porque, não sei, eu peguei meio que um ranço, não sei, coisas que acontecem na nossa cabeça, né? Então, no ano de 2020, pela loucura que todo mundo sabe que começou a acontecer no mundo, eu, né, acabei ficando em casa, tendo aula EAD, então eu tinha mais tempo. E aí eu voltei a assistir e um dos primeiros que eu assisti foi Beastar, que é o nome deste anime. Ele recentemente voltou com uma segunda temporada, mas eu ainda acho que a primeira temporada foi muito melhor do que a segunda. Eu não sei se, provavelmente, eu não acompanho o mangá, né? Então eu não sei se provavelmente acontece algo que vão deixar pra terceira temporada, pra não ficar muito longo. E aí eles colocaram meio que um relax ali no meio da segunda temporada pra meio que abafar a história. Eu não sei, mas eu senti que tava muito fraco. Então, pra mim, a primeira temporada foi com certeza se saiu muito melhor. Mas eu gostei muito da abertura. Então, vocês vão ver que tá tocando de fundo, provavelmente, né? Quando eu for editar, vai ser a música de fundo. Porque nos vídeos que os que forem de fanart, né, eu vou sempre tentar deixar a música do anime, né, se não der nenhum problema com direitos autorais, assim, né, o YouTube não querer barrar nem nada, eu vou tentar deixar as músicas dos animes que eu fizer fanart de fundo, né, porque eu gosto de assistir vídeo assim, quando tem uma musiquinha de background. Então, se vocês gostarem também, vocês me falem. Se não, eu deixo só eu mesma narrando, não tem problema. E aí eu fiz essa fanart meio que assim, eu não ia desenhar, mas aí deu vontade de eu desenhar. Porque eu pensei que eu ia fazer algum desenho de OC, eu não sei. OC, pra quem não sabe, é personagens originais, eu tenho alguns, então se você quiser ver, você pode entrar lá na minha página no Instagram. Tem alguns que eu posto lá. Eu vou trazer vídeo aqui no canal deles também, não se preocupem. Pra o desenho, eu meio que peguei uma foto dele, assim, aleatória, só pra me ver como é que era a cor e onde é que ele tinha os pelos, né? E meio que fui fazendo com uma pose minha, porque eu não sabia o que eu queria desenhar. Eu queria fazer um personagem de busto pra cima, mas eu não sabia exatamente em que posição fazer. Então, o que eu fiz? Quem me acompanha no meu Instagram viu, porque eu postei uma foto minha fazendo exatamente essa pose. Então, foi daí que surgiu a ideia dessa pose, gente. Pois é, eu quando não tenho uma foto de referência boa, eu me uso como referência, né? Acontece. E aí eu não fui fazendo assim, conforme eu achei que ficaria legal e tal, né? Vamos agora falar do anime. O anime é bem divertido.
É um pouco assim de mistério, barra suspense, conta a história do Legoshi, que vocês estão vendo aí, que ele é um lobo cinzento, se eu não me engano, mas ele é um lobo muito bonzinho, entre aspas. Fica aí o suspense, se ele realmente é bom ou não, e é isso que a trama da história conta, né? Que ele tem que lidar com os problemas que estão na cabeça dele e essas questões de ser bom ou não, tratar de um mundo no anime onde são herbívoros e carnívoros e eles têm que viver, entre aspas, em paz, sem um invadir o mundo do outro, né, sem interferir. E aí a história passa-se nisso, né? Ele tá na escola ainda, no ensino, acho que seria o ensino médio, né? Que ele tem 17 anos. E eu gosto muito dele, do personagem, né? Ele me traz uma sensação confortável de assistir, então foi por isso que eu terminei, né? Quis terminar a segunda temporada, apesar de não ter gostado tanto. E eu recomendo, assistam, vale a pena. Eu fiz o esboço, e aí, como vocês estão vendo, eu tô fazendo a line art. Eu usei as canetas de sempre, né? Que eu tenho mostrado nos vídeos anteriores, que são a Sakura de número 1, a Brush da Uni e da Pigma. A Pigma não tinha mostrado ainda, né? Eu tenho ela, só que ela tá meio que falhando. E eu gostei, pra fazer os pelos, né? Eu achei que com ela ficaria melhor, mas na real eu sempre uso a brush da Uni, né? Porque essa da minha Pigma, ela tá meio falhadinha, mas eu fui tentar usar ela e deu um efeito muito legal, né? Aí eu voltei. Uma coisa que eu fiz também que eu achei que poderia ficar legal são as rachuras. Pra quem não sabe, rachura se usa muito no mangá, né? Pra dar como no mangá, na maioria das vezes, são preto e branco, então pra dar um efeito de sombra, de uma coisa mais séria, assim, eles colocam rachura. Eu não fiz muitas porque eu não queria deixar muito sério o desenho, né? Apesar que eu vou vir com a aquarela depois. Mas eu achei que ficou legal depois da aquarela junto com a rachura, né? Deu um efeito bem, bem bacana. Uma coisa que eu queria avisar vocês é que todas as artes que eu vim postar aqui no YouTube, elas também estarão disponíveis no meu Instagram. Você também pode deixar dicas para mim do que você quer. No outro vídeo, no vídeo passado eu tive algumas e eu já deixei anotadinho, que pode ter certeza que eu vou fazer, tá bom, pessoal? A minha aquarela padrão pastilha Koinó de 24 cores. Os pincéis são pincéis sintéticos, que eu geralmente gosto mais de usar. E o meu pincel com reservatório de água, para poder dar os efeitos de degradê, né? E aí eu mostro as cores que eu utilizei. Basicamente o que eu fiz, eu peguei um verde bem fechado, né? Bem frio. E o azul mais escuro da pastilha, né? E aí eu misturei os dois, dei um tom mais ou menos de verde, um azul meio esverdeado, um negócio bem assim místico, né? E aí ia ficar muito claro se eu usasse somente eles dois, né? Então o que eu fiz, eu coloquei um pouquinho de preto, que parece que foi muito, gente, mas não foi, vocês vão ver. E aí deu um tom mais acinzentado, que por coincidência ou sorte, eu não sei, é exatamente a cor do pelo do Legoshi, né? Que é um acinzentado, porque ele é um lobo cinza, né, gente? Apesar disso ser um furry, né, que é um pouco humano, um pouco animal, assim, pra quem não conhece. Os furries são essa mistura, né, onde você pega os animais e dá um traço mais humano, mais... Não sei, ó, como você pode ver, ele tem uma mão, né, 5 dedos e tal, mas o rosto dele é um rosto de um lobo, né? Então eu fiz esse tom, eu gostei muito, deu um contraste muito bonito, principalmente pra foto, assim, quando eu postar
quando eu postar, vocês vão ver lá no Instagram. Ficou muito, muito legal mesmo, eu gostei. No vídeo não mostra tanto quanto na foto mostrou, né? E aí eu fiz, basicamente, eu fiz o esquema de sempre, sombra e luz. Passei uma camada clara em tudo, pra ser a sombra, pra ser a luz, né, no caso. E depois eu vim, coloquei mais um pouquinho de preto pra ser a sombra, né. Novamente eu deixei uns espaços em branco, que seria tipo uma luz batendo no pelo dele, refletindo, né. E peguei os lugares onde eu achei que poderia ter sombra e fui deixando mais escuro, né, que é ali aí embaixo da mão dele, ali do ladinho onde tá o finalzinho do braço dele, na parte de baixo ali, né, próximo ao peito, eu deixei mais escuro também. Aí depois eu peguei o cinza, né, coloquei um pouquinho onde tá branco, porque nada é 100% branco, né, a gente sempre tem a sombra ou quente ou fria, no caso dele seria uma sombra fria, né, que é o cinza. E aí eu coloquei nas divisões do peito dele e embaixo no pescoço, que é onde tá o focinho dele, né? Tá a sombra refletindo o focinho dele. E aí eu fui espalhando, né? Também fiz o mesmo esquema, um cinza mais clarinho e depois um cinza mais escuro, né? Ah, e uma coisa que eu fiz também, que não tem, né, no anime, já vou deixando claro, você vai falar, ah, de onde surgiu isso? Aparece, mas é por pouco tempo, né, que são esse corte no próximo aos olhos dele, né. Eu achei muito legal o que você fazer. Não é uma coisa permanente, tá, gente? Um pequeno spoiler, ele não tem essa cara tão essa cara de mal, tá, gente? Ele é bonzinho, eu gosto muito dele. Eu creio que ele continua bonzinho, né? Eu não sei, eu não terminei o mangá ainda, é uma pena. Então eu não sei como é que prosseguiu a história depois da segunda temporada. Eu espero que tenha uma terceira pra fechar melhor, porque eu acho que essa história precisa ter um fechamento melhor, né? E eu fiz também, pintei a língua dele num tom meio magenta, com um pouquinho de vermelho, não sei. E aí, gente, não poderia faltar, né? Eu adoro deixar uma bochechinha vermelha, alguns cantos vermelhos, então eu coloquei, gente. Coloquei na bochechinha dele, não tem. Eu fiz por conta própria, porque é dos meus desenhos já ter isso, né? E, gente, eu gostei muito. Ah, eu voltei aqui, refiz a sombra, que eu achei que tava muito clarinha a sombra e precisava mais de coisas de efeito de pelo. Aí eu peguei e reforcei mais com o azul escuro, apenas o azul escuro e o preto, pra dar mais uma escurecida na sombra, né? E, gente, eu gostei muito do desenho, né, em si. Eu não ia pintar o fundo, aí vocês estão vendo que eu peguei o pincel chato, né, número 10, pra fazer o fundo. Aí eu tava vendo uma cor que poderia, né, combinar. Eu pensei em amarelo, mas amarelo ia chamar muita atenção pro fundo, então eu peguei o mesmo tom que eu fiz na língua pra colocar no fundo, né? Só que bem mais diluído, né? Com mais água, assim. Eu achei que ia ficar legal e também não ia tirar tanto o foco do desenho em si, né? Ia dar mais esse ar de suspense, de mistério e tal. E eu gostei bastante do resultado que ficou, né? Eu não queria ter pintado do fundo, mas aí depois eu falei, ah não, na verdade ficou bom, né? Que geralmente eu tô sempre preenchendo o fundo, ou eu faço somente o desenho, né? Ou eu sou 8, ou eu sou 80, né? Mas eu gostei muito no final. Espero que vocês também tenham gostado e tal do desenho. Aí a gente já tá partindo pro final do desenho já. Eu tô acrescentando alguns pontos em branco. Não precisou de muitos na real, né? Porque eu deixei vários... Quando eu tava pintando, eu deixei vários espaços. Então eu só refiz ali o canino dele. Um brilhozinho no nariz, pra dar um efeito de nariz molhado, né? Porque, afinal de contas, ele é um lobo, né? E contornei ali onde eu fiz o nome dele. Aí eu não satisfeita, porque ficou muito claro, eu tinha feito com a posca, né?
e com a Jelly Roll. Aí eu peguei uma tinta minha que eu tinha branca de tecido e fui cobrindo algumas partes onde a tinta invadiu, né? Que foi ali na região dos olhos. E reforcei o nome dele em branco ali para dar um destaque legal, né? Mas basicamente foi isso. Se vocês, voltando, né? Se vocês tiverem alguma sugestão de algum desenho que vocês querem que eu traga, eu pesquiso e desenho pra vocês, sem problema. Aí eu tô mostrando as cores que eu utilizei durante todo o processo do desenho, as misturas como ficaram. Então, basicamente é isso. Se você gostou... o grande finale, né? Que é a minha assinaturazinha ali, pequenininha, padrão. Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam dividir esse vídeo, né? Não é mesmo? Então, até breve. Bye!